Para compreender a filosofia de Arthur Schopenhauer sobre o sofrimento, é preciso antes adentrar sua noção central, a ideia de que o mundo, em sua essência mais profunda, não é regido pela razão, pelo logos ou por um desígnio divino, mas sim por uma força cega, irracional e incessante que ele chamou de vontade. Influenciado pela metafísica de Kant, Schopenhauer concorda que o mundo tal como o percebemos é apenas uma representação moldada por nossas estruturas cognitivas, tempo, espaço, causalidade, mas ao contrário de Kant, que se abstém de especular sobre a coisa em si, Schopenhauer a identifica como essa vontade. Trata-se de uma força universal e metafísica que não possui propósito ou direção e que se manifesta em toda a natureza como impulso, nos minerais que resistem à decomposição, nas plantas que crescem em direção à luz, nos animais que lutam por sobrevivência e nos seres humanos que desejam, buscam, sonham, sofrem. A vontade é eterna e insaciável, e o sofrimento nasce justamente dessa insaciabilidade. Querer é a condição natural do ser vivo, mas todo querer é carência, e toda carência é dor. Assim, Schopenhauer apresenta o sofrimento não como um acidente da existência, mas como sua essência. Viver é desejar e desejar é sofrer, seja pela ausência do objeto desejado, seja pela frustração após alcançá-lo e descobrir que ele não preenche o vazio. O prazer, portanto, é apenas a cessação momentânea do sofrimento, uma pausa ilusória antes do próximo ciclo de desejo e frustração. Não há finalidade nesse movimento perpétuo, não há redenção última, apenas um turbilhão interminável de impulsos, carências e dores. O ser humano, dotado de consciência, sofre ainda mais do que os demais animais, pois é capaz de refletir sobre sua condição, perceber a falta de sentido e ser torturado pela antecipação da dor e da morte. A existência, vista por esse prisma, é essencialmente trágica, e a lucidez, longe de libertar, aprofunda o sofrimento. Essa é a pedra angular do pensamento schopenhaueriano. A vida não é um presente nem uma dádiva, mas um erro, uma aflição contínua cuja raiz está na própria estrutura do ser. A vida é uma oscilação entre o tédio e a dor, e mesmo nos momentos de aparente contentamento, há o germe da insatisfação que logo se manifesta novamente. O sofrimento, portanto, não é um problema a ser resolvido, mas um dado fundamental da existência. A filosofia de Schopenhauer é, antes de tudo, uma filosofia do desvelamento, um convite a olhar o mundo sem os véus da religião, da moralidade tradicional ou das ilusões otimistas da razão progressista. Se o sofrimento é a condição básica da existência impulsionada pela vontade, é na consciência que esse sofrimento ganha sua forma mais aguda e trágica. Schopenhauer observa que, entre todos os seres vivos, o ser humano é aquele que mais sofre, não apenas porque deseja mais, mas porque sabe que deseja, sabe que sofre e sabe que um dia irá morrer. Essa consciência é uma lâmina de dois gumes. Ao mesmo tempo que nos permite compreender o mundo e refletir sobre ele, também nos lança em um abismo de angústia, pois revela a nós o absurdo da existência e a futilidade de nossas aspirações. O homem é um animal metafísico, diz Schopenhauer, pois é o único que interroga a si mesmo sobre o sentido da vida, e ao fazê-lo descobre o que os demais animais jamais saberão, que a vida não possui um sentido último, e que todo esforço por permanência, felicidade ou transcendência está condenado ao fracasso. A lucidez da razão, longe de nos libertar da dor, nos expõe a ela em sua forma mais cruel, pois somos capazes de projetar mentalmente todos os sofrimentos futuros, reviver os passados e nos atormentar com aquilo que sequer chegou a acontecer. A ansiedade, a culpa, o remorso e o medo são dores que não existem no presente imediato, mas que existem com força total dentro da mente humana, porque somos seres que vivem em constante tensão com o tempo, presos entre a memória e a antecipação. Para Schopenhauer, o sofrimento humano é uma função direta da nossa capacidade de representar o mundo de forma complexa e abstrata. O animal sofre quando sente dor física ou fome. O ser humano sofre mesmo quando está saciado, pois tem consciência de sua solidão, de sua mortalidade, de sua impotência diante do mundo. E por isso, muitas vezes, quanto maior a inteligência, maior o sofrimento. O homem culto e sensível percebe com mais profundidade a tragédia do mundo, enxerga mais claramente a brutalidade da vida e sofre em uma escala que escapa ao homem comum, mergulhado nas distrações e ilusões do cotidiano.
A consciência, assim, é um fardo pesado, um privilégio amargo que nos permite refletir sobre a condição humana, mas que também nos expõe ao desespero, à melancolia e à desesperança. A cultura, a arte, a religião, a filosofia, todas são tentativas de sublimação desse sofrimento, de dar sentido ou forma à dor que sentimos. Mas no fundo, segundo Schopenhauer, essas são estratégias de negação, véus que tentam esconder o abismo. Neste sentido, a existência consciente é uma tragédia consciente de si mesma, e a lucidez se transforma em um fardo que só os espíritos mais fortes conseguem suportar sem sucumbir ao desespero. A filosofia de Schopenhauer não oferece consolo fácil, ela exige coragem para reconhecer que a razão não é redentora, que a consciência não salva e que, paradoxalmente, quanto mais compreendemos o mundo, mais intensamente sentimos o seu vazio. Esse é o segundo degrau na escada do pessimismo filosófico, a percepção de que o sofrimento não é apenas uma reação aos acontecimentos do mundo, mas um efeito da própria estrutura da mente humana, uma dor que nasce da capacidade de pensar, de lembrar e de prever, e que por isso mesmo é inevitável e perpétua. Para Schopenhauer, o corpo não é um instrumento da alma, nem um mero recipiente da consciência, mas a própria manifestação da vontade no plano fenomênico, isto é, a materialização de uma força interior que deseja, age e sofre. Nesse sentido, o corpo não é separado do querer, ele é o querer tornado visível, a vontade objetivada na carne. Cada nervo que pulsa, cada músculo que se contrai, cada dor que sentimos, cada desejo que arde, é uma expressão direta dessa força cega que nos constitui. Assim, o sofrimento não habita apenas o pensamento ou o sentimento, mas está inscrito profundamente em nossa fisicalidade. Sentimos dor porque nosso corpo deseja sobreviver, e esse desejo o expõe constantemente à ameaça de aniquilação. Schopenhauer antecipa, de certo modo, algumas noções da psicossomática moderna ao sugerir que mente e corpo não são entidades separadas, mas manifestações simultâneas de um mesmo princípio, a vontade. Isso significa que o sofrimento físico e o sofrimento psíquico são dois lados da mesma moeda, um espelhando o outro em um jogo interminável de tensão e frustração. A fome, o desejo sexual, a doença, o envelhecimento e a dor são formas pelas quais a vontade se impõe, mostrando que não há refúgio dentro da própria carne. E é justamente porque o corpo é vontade que ele nunca pode estar em repouso, até mesmo durante o sono, a respiração, os batimentos cardíacos e os sonhos continuam o movimento incessante da vida desejante. O corpo quer, e por isso ele sofre. Quer respirar, quer manter-se vivo, quer prazer, quer proteção, e por querer tanto, sofre a cada falha, a cada ameaça, a cada ausência. A sexualidade, em especial, é vista por Schopenhauer como o ápice da vontade encarnada, pois nela o indivíduo é dominado por impulsos que transcendem sua própria razão, sendo conduzido por forças biológicas que visam a perpetuação da espécie, mesmo que isso implique a própria infelicidade. O amor, nessa ótica, é um disfarce sofisticado da vontade de vida, uma ilusão produzida para nos atrair ao sofrimento da reprodução e da convivência. O corpo, portanto, é o palco onde a tragédia da existência é encenada em tempo real, e não há como fugir dele. Mesmo a tentativa de negar a vontade, como veremos mais adiante, passa pela experiência corporal da dor, da ascese e do sacrifício. Não há fuga possível da carne, porque a carne é a vontade. Por isso, o sofrimento é inevitável, ele está em cada célula, em cada respiração, em cada impulso involuntário que nos move contra a nossa vontade consciente. Esta constatação, brutal em sua franqueza, marca mais uma camada da filosofia de Schopenhauer, o reconhecimento de que não há um eu separado que comanda o corpo de fora, mas que o corpo e o eu são uma só coisa, unidos na dor de querer existir. Na concepção de Schopenhauer, a experiência humana se resume a um pêndulo que oscila perpetuamente entre dois estados igualmente indesejáveis, a dor e o tédio. A dor, como já exploramos, surge da carência, do desejo insatisfeito, da necessidade que clama por preenchimento. Mas o tédio, por outro lado, emerge quando essas necessidades são temporariamente aplacadas e nos vemos frente a frente com o vazio da existência. Para ele, a vida não oferece um repouso verdadeiro, apenas alternância entre o sofrimento da falta e a angústia do nada.
Quando desejamos algo intensamente, somos movidos por essa força da vontade que nos arrasta em sofrimento, mas ao atingir o objeto desejado, descobrimos que ele não nos satisfaz como esperávamos, e então, depois de um breve alívio, somos lançados ao abismo do tédio. Esse tédio é o momento em que nos damos conta de que a vida, por si só, carece de sentido, um espaço de tempo onde, sem a distração da dor, nos deparamos com a futilidade do existir. É uma dor existencial silenciosa, mas profundamente corrosiva, pois revela que a própria estrutura da existência está fadada à insatisfação. O que parece uma vida confortável, livre de dificuldades e dores extremas, muitas vezes se torna insuportável por sua própria ausência de significado. Schopenhauer vê isso como prova de que o sofrimento não é um defeito circunstancial, mas uma condição inerente ao ser. Se não sofremos por aquilo que nos falta, sofremos pela ausência do que desejar. Nesse contexto, o tédio não é simples aborrecimento passageiro, mas um estado metafísico revelador. É o momento em que a vontade, temporariamente frustrada, revela seu vazio essencial. É por isso que muitos homens fogem do silêncio, da ociosidade e da introspecção. Não suportam o contato com esse deserto interior. Eles se lançam ao ruído, ao consumo, ao entretenimento incessante como anestésicos da consciência, pois temem o vazio que espreita por trás de cada momento de calmaria. O tédio é o prenúncio da náusea existencial, um lembrete sombrio de que somos máquinas de querer que nunca podem ser plenamente saciadas. A arte, o trabalho, a religião e o sexo são frequentemente usados como paliativos, mas nenhuma dessas estratégias é capaz de interromper o movimento do pêndulo, apenas de mascará-lo por instantes. Para Schopenhauer, a oscilação entre dor e tédio é o verdadeiro ritmo da vida humana, uma dança absurda entre sofrimento ativo e sofrimento passivo, onde a felicidade não passa de um intervalo ilusório entre duas formas distintas de dor. O que resulta disso é um retrato desolador da condição humana. Somos condenados à inquietação eterna, ora angustiados pela falta, ora esmagados pelo vazio de termos o que não nos completa. Com isso, Schopenhauer expõe uma das críticas mais profundas ao otimismo moderno, mostrando que o progresso, o conforto e a abundância não eliminam o sofrimento, apenas o transformam em formas mais sutis e existencialmente devastadoras. Entre todas as manifestações da vontade na experiência humana, talvez nenhuma seja tão poderosa, enganosa e universal quanto o amor. Para Schopenhauer, o amor romântico não é uma expressão de liberdade ou uma escolha racional, mas uma armadilha biológica disfarçada de transcendência. Ele o vê como o instrumento mais sofisticado da vontade para garantir a reprodução da espécie, utilizando os sentimentos mais intensos e as ilusões mais doces para fazer o indivíduo agir em nome de algo que ele não compreende plenamente, a perpetuação da vida. Por trás de cada paixão avassaladora, de cada impulso amoroso, esconde-se a vontade cega que manipula o ser humano como uma marionete. A beleza, o desejo, o ciúme e a idealização não são senão mecanismos evolutivos que nos impõem sofrimento em nome de um propósito que nos ultrapassa: gerar nova vida, mesmo que às custas da infelicidade dos envolvidos. O amor, nessa perspectiva, é um engano necessário. Sua força vem justamente da sua mentira, da sua capacidade de nos fazer acreditar que estamos buscando felicidade, quando na verdade somos levados por uma força que não visa o nosso bem-estar individual. Por isso, o amor é frequentemente acompanhado de dor. A dor da ausência, da rejeição, do ciúme, da perda, do fracasso, todos sintomas de que estamos envolvidos em um jogo que não controlamos. Mesmo quando correspondido, o amor raramente conduz à paz. A convivência revela as ilusões da paixão e a vontade, satisfeita com a concepção de novos indivíduos, abandona os amantes à própria sorte, mergulhados no tédio ou no conflito. Schopenhauer não nega a intensidade do amor, mas denuncia sua origem como fonte de sofrimento. Ele o vê como um golpe da natureza contra a consciência, uma maneira de ludibriar o indivíduo para que ele sacrifique sua liberdade, seu tempo e sua paz interior em nome de algo que, no fim, não o realiza. O amor verdadeiro para ele é uma tragédia que se apresenta como comédia. Começamos rindo, iludidos, e terminamos chorando, desiludidos. E quanto mais profundo for o sentimento, maior será o sofrimento, não porque o amor em si seja mau, mas porque ele é a expressão mais refinada da vontade nos enganando com promessas que não pode cumprir.
Nesse sentido, o amor é a armadilha perfeita. Ele se apresenta como sentido da vida, como redenção, como comunhão, mas é apenas uma continuidade da luta irracional pela existência. A filosofia de Schopenhauer desmonta essa ilusão com frieza, mas também com uma certa compaixão amarga, pois ele sabia, como qualquer ser humano, que mesmo o filósofo lúcido não está isento das correntes do amor. O reconhecimento de sua natureza ilusória não impede o sofrimento, apenas o torna mais consciente, mais trágico e talvez mais digno. No mundo contemporâneo, tão obcecado com a felicidade, o consumo, o progresso e a autoafirmação, a filosofia de Schopenhauer soa como um grito dissonante e, paradoxalmente, mais relevante do que nunca. Em tempos em que a dor é vista como algo a ser eliminado a qualquer custo e o sofrimento é tratado como uma falha pessoal ou uma deficiência da vida mal gerida, Schopenhauer nos força a encarar uma verdade brutal e profunda. O sofrimento não é um erro, mas uma estrutura essencial da existência. Sua filosofia, radicalmente contrária ao otimismo liberal e ao individualismo narcisista que marca boa parte do discurso moderno, nos convida a pensar para além da ilusão de controle e da promessa enganosa de felicidade eterna. No século XXI, vivemos a intensificação da vontade em suas formas mais frenéticas. O desejo constante de consumo, o culto ao corpo, o excesso de estímulos, a pressa, a competição, a necessidade insaciável de reconhecimento. Todos esses elementos, embora disfarçados de liberdade ou realização pessoal, são apenas versões modernizadas da antiga escravidão ao querer. O sofrimento contemporâneo, muitas vezes mascarado por ansiedade, burnout, depressão e solidão, é a face atual da vontade em crise. Tentamos abafar o vazio com distrações tecnológicas, com dopaminas digitais, com status, com promessas de imortalidade simbólica, mas o pêndulo entre dor e tédio descrito por Schopenhauer continua balançando silenciosamente por trás das telas. Sua filosofia, por mais sombria que pareça, oferece um tipo de libertação. Ao reconhecer o sofrimento como algo inerente e inevitável, deixamos de tratá-lo como falha e começamos a aceitá-lo como parte do que somos. Isso não significa resignação cega, mas um novo olhar, mais profundo, mais honesto, mais compassivo. É possível, à luz de Schopenhauer, redescobrir o valor da contemplação, da arte, da compaixão, do silêncio. Em um mundo que grita o tempo todo, sua filosofia nos convida ao recolhimento. Em um tempo que exige sucesso, ele sugere renúncia. Em uma era que idolatra o eu, ele propõe a dissolução do ego como caminho para a paz. Talvez então, o pessimismo de Schopenhauer não seja um fim, mas um começo. O início de uma jornada interior que se desvia do ruído da vontade para buscar algo que não pode ser comprado, curtido ou compartilhado. Sua atualidade está em sua coragem de dizer o indizível, que viver é sofrer, sim, mas que reconhecer isso nos torna mais humanos, mais conscientes e paradoxalmente mais livres. Em um mundo onde o sofrimento é sempre patologizado ou negado, Schopenhauer nos oferece um espelho. E, ao olharmos para esse espelho com honestidade, talvez comecemos finalmente a nos ver de verdade.